Olá, que Deus abençoe a sua vida nesse tempo especial em que nós separamos para aprender um pouco mais da Palavra de Deus, mas também para orarmos uns pelos outros, para adorarmos ao Senhor. E eu quero convidar você nesse tempo para se colocar na presença de Deus, para que o Senhor fale com você e você possa perceber a presença de Deus, a ação do Senhor de uma forma tão especial na sua vida. Eu quero convidar você a enviar o link dessa transmissão para pessoas que talvez o Senhor irá trazer à sua mente e você dará a oportunidade para que essa pessoa ouça a palavra de Deus. Pessoas que talvez estejam angustiadas, precisando de um socorro bem presente de Deus. Talvez esse link seja a resposta para orações de pessoas que estão sofrendo e que precisam ouvir um pouco da palavra de Deus. Eu quero convidar você para que nós possamos orar juntos e logo depois nós vamos adorar ao Senhor. Você pode compartilhar os seus motivos de oração. Nós estaremos orando daqui a pouquinho e nós estaremos apresentando os nossos motivos. Você pode fechar os teus olhos onde você está. Se você não puder, você acompanha essa oração. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por esse tempo, obrigado pela Tua presença e porque nós estamos reunidos neste lugar, Deus, para adorar ao Senhor. Eu oro por cada pessoa que está conectada neste momento, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, os visite de uma forma toda especial, ó Deus, revelando a vontade do Senhor na vida do Teu povo, Pai. Somos gratos, ó Deus, porque o Senhor está presente e clamamos, ó Deus, para que nesse tempo o Senhor tenha liberdade para falar ao nosso coração. Nós oramos porque confiamos e oramos em nome de Jesus. Amém.
Você já compartilhou o seu motivo de oração? Talvez você já tenha escrito aí no chat, ou talvez esse pedido está aí dentro do seu coração. Talvez você tenha um motivo de gratidão, você tenha um motivo de interceder por alguém, ou talvez de clamar a Deus por algo que está acontecendo na sua vida. Esse é o momento que nós vamos fazer isso. Talvez você esteja aqui hoje pedindo por outras pessoas, e Deus é aquele que ouve, que atende a nossa oração, é aquele que está presente em todos os momentos da nossa vida, né? Que Deus possa trazer ao seu coração essa confiança nesse momento. Nós temos motivos de agradecer a Deus. A irmã Neide Marim fez cirurgia na segunda-feira, já está se recuperando muito bem. O Mateus também, cunhado do Éder, fez a cirurgia, está se recuperando bem, né? Até agora os resultados foram satisfatórios e nós vamos continuar orando, né? Para que Deus abençoe de uma maneira muito especial. Nós vamos continuar orando pela saúde de alguns irmãos, né? Nós vamos continuar orando pela irmã Ana Maria. Ana Maria não está bem, está tendo ali pressão baixa, Ana, vamos continuar orando, vamos orar também, né, pela vida do Nildo, clamar a Deus, né, por todo esse processo de hemodiálise, mas para que Deus traga restauração. Nós estamos clamando para que Deus esteja presente. Senhor Roberto, pai, né, o Senhor Gilberto, pai do Roberto, nós vamos continuar orando para que esse tratamento que ele tem feito possa ficar bem. Nós vamos orar pelo Bruno, que está lá no Japão, o Bruno que sempre nos abençoou aqui, né, com essa transmissão aqui em cultos. Ele respondeu, já está trabalhando lá. Que Deus abençoe o Bruno ali no Japão e abençoe o coraçãozinho da Silvana aqui também. Deus está presente, Silvana, Deus está presente. Vamos orar? Você pode fechar os teus olhos, se não puder, acompanhe a oração. Se tiver alguém do lado, se você puder dar a mão para essa pessoa. Nós vamos apresentar os nossos motivos. Pai amado, diante de cada motivo apresentado, Deus, nós colocamos a nossa vida e o desejo do nosso coração diante do Senhor, Pai. Obrigado a Deus por essas pessoas que passaram por procedimento cirúrgico, por esses que estão em tratamento e o Senhor tem se revelado e se manifestado ali nesse tempo, ó Deus, de tratamento. Que o Senhor os abençoe, ó Deus. Eu oro pela irmã Ana Maria, que está tendo ali crises de pressão baixa. Deus abençoe, restaura a saúde dela, restaura o irmão Nildo, restaura o seu Gilberto, ó Deus. Em nome de Jesus, eles fiquem bem. Eu oro, ó Deus, pela irmã Ana Cristina também, ó Deus, que está prestes já a tirar a imobilização ali da sua perna. Obrigado pela irmã Wanda, que já está começando ali a dar os primeiros passos. Que o Senhor os abençoe de uma maneira toda especial. Obrigado porque o Senhor esteve presente na cirurgia da Neide Marim, Pai. Obrigado porque o Senhor esteve presente, Deus, na cirurgia do Mateus. Pai, o Senhor é Deus bondoso que ouve, Deus, a nossa oração e o nosso clamor. Por isso, neste momento, nós apresentamos os motivos que estão sendo colocados aqui no chat, motivos que estão sendo, ó Deus, apresentados na mente e coração dos teus filhos. Que o Senhor os abençoe, Deus, de uma maneira toda especial e atenda o clamor do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Nós vamos meditar num trecho da Palavra de Deus e eu quero convidar você a se colocar com o coração aberto diante do Senhor. Nós vamos ler a Palavra e vamos aprender ensinamentos para a nossa vida. O texto que nós vamos estudar está lá em 1 Samuel, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 9. A Palavra do Senhor vai falar assim: certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, os seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. E Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte eles se levantaram e adoraram o Senhor e então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Que Deus ele abençoe a leitura desse trecho precioso da palavra do Senhor na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Esse acontecimento aqui que narra, a oração de Ana, que narra a angústia do coração de uma mulher que clamava a Deus, onde ela dá um grito de socorro na direção do Senhor. O período em que isso acontece era o período dos juízes. A nação do Senhor, o povo do Senhor, já estava rejeitando ter Deus como supremo governante e eles sentiam uma necessidade de ter reis terrenos, como as nações que estavam ali ao redor deles. Eles não queriam ter Deus como o centro do seu governo, mas eles clamaram por governantes humanos. Nesse período, a nação de Israel já estava no início de uma decadência por causa do pecado. Até mesmo os sacerdotes haviam sido corrompidos pelo erro, se esquecendo daquilo que precisavam fazer e olhando simplesmente para aquilo que eles desejavam. Lá, o capítulo 2 de 1 Samuel, no verso 12, a palavra do Senhor vai dizer que os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor e nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Era um momento muito difícil que aquele povo já começava a viver um tempo tenebroso por consequência das atitudes de um povo rebelde que não se submetiam a Deus. E no meio desse contexto todo conturbado, esse texto em que nós lemos no início narra a história de uma mulher temente a Deus, com o coração quebrantado diante do Senhor. E ela estava ali no templo e ela orava a Deus, abrindo seu coração e contando as suas lutas, as suas angústias, aquilo que incomodava o seu coração. E essa história é de Ana, esposa de Eucana. Eucana também é apresentado como um homem temente a Deus,
que todos os anos ele ia até o templo do Senhor oferecer sacrifícios, não somente a eles, mas a todos os seus familiares. E Ana era a esposa em que ele tinha um carinho especial por ela, mas ela vivia uma crise emocional e uma crise espiritual dentro do seu próprio coração, porque ela era estéril e ela não podia ter filhos. E de repente, ela está diante de uma oportunidade de mais uma vez clamar ao Senhor ali naquele lugar. Sempre que chegava ali a hora, o momento do sacrifício, Eucana, ele entregava para a sua outra esposa, chamada Penina, e para os seus filhos, a porção necessárias para que eles pudessem oferecer as suas ofertas ao Senhor. Mas para Ana, o texto diz que ele dava uma porção dobrada. Ele era um marido que tinha um carinho especial por Ana. Mas esse conflito no coração de Ana, de não ter filhos, fazia com que ela ficasse muito angustiada. Por que ela ficava angustiada? Qual era a razão de tudo isso, né? Ela tinha ali uma rival, a outra esposa de Eucana, chamada Penina. E ela era uma pessoa que afrontava, que desafiava, que ofendia, que fazia de tudo para diminuir a companheira ali, Ana. E isso fazia com que o coração de Ana sofresse ainda mais e emocionalmente ela ficava cada vez mais arrasada. E a cada dia que passava, ela se deixava levar pela angústia. Diversas vezes a palavra do Senhor, se você ler ali o texto de 1 Samuel, você vai ver que Eucana, ela encontrava Ana, sua esposa, chorando. E ele questionava: Ana, por que você está assim? Por que você está chorando? E ele abriu o coração para ela na tentativa de ajudar. E ele dizia o seguinte: olha, eu não sou melhor do que 10 filhos, mas nada de que Eucana fizesse iria consolar ou consolaria o coração de Ana. E de repente nós observamos, Ana como uma mulher que vivia dentro de um lar, casada, mas sem filhos, e vivia com o coração muito angustiado por causa das humilhações que ela sentia dentro de casa e não só isso, pela sociedade ao redor. Não ter filhos naquela época era visto pela sociedade e também pelas famílias como uma espécie de maldição. E por isso as mulheres eram desprezadas, pois havia se tornado uma ameaça para a continuidade das gerações, das famílias. E isso tinha muito valor naquela época. E é muito interessante que a mulher que não pudesse ter filhos, a culpa era aplicada sobre a própria mulher, como se ela tivesse feito algo que provocasse a ira divina. Emocionalmente, essas mulheres, elas viviam arrasadas, se sentiam desprezadas e rejeitadas pela família e também pela sociedade. Você já viveu alguma situação parecida com essa? Já se sentiu em algum momento da sua vida desprezado, arrasado, com o coração ferido por julgamentos ou acusações que levantaram contra você, se sentindo talvez envergonhado, humilhado e injustiçado pela vida? É muito interessante que a oração de Ana era um grito de socorro na presença do Senhor. E por isso eu quero convidar você a refletir um pouquinho, a respeito dos gritos de socorro que às vezes estão aprisionados dentro de você. Talvez que até mesmo alguns gritos que já estejam aí entalados no interior da sua alma há alguns anos. Qual é o grito de socorro que a sua alma deseja pôr para fora? O contexto que eles viviam era de um povo que já vivia um momento decadente. E mesmo assim, Deus ele olha de uma forma específica para uma mulher chamada Ana. Deus olha de uma forma única para a angústia do coração de uma mulher que vai até o templo do Senhor e se prostra em meio às lágrimas, abrindo o coração, abrindo a angústia, colocando para fora aquele grito de socorro. E de repente aquela mulher se encontra
com um Deus que era poderoso, que ouve e atende a sua oração. Sabe como nós podemos aplicar isso na nossa vida? Da mesma forma, hoje Deus ele olha de forma específica para a minha vida e para a sua vida, para dentro do nosso coração. E Ele se importa com os anseios, com aquilo que tem machucado e ferido a nossa vida emocionalmente, espiritualmente, porque Ele ama você e Ele se importa com você. E é muito interessante que nós vivemos no meio de uma sociedade corrompida, muito individualista, da mesma forma como Ana estava vivendo ali naquele lugar. Vivemos no meio de uma sociedade que não teme ao Senhor. E mesmo nós vivendo em meio sociedades, em meio pessoas que insistem viver para os seus próprios prazeres, Deus se importa com aqueles que amam. Mesmo que muitos escolham viver a vida longe da vontade do Senhor, lembre-se de uma coisa e nunca permita que nada roube essa verdade da sua vida. Deus, Ele se importa conosco e atende às nossas orações. Quando a gente fala um pouquinho a respeito de Ana, a personagem do texto em que nós lemos, a palavra do Senhor a apresenta como uma mulher humilde, cheia de esperança, sofrendo por não conseguir ter filhos, mas em momento algum ela desistiu daquilo que era o desejo do seu coração e ela começa a clamar ao Senhor em meio às lutas. Quando você passa por lutas, quando você vive situações em que a sua oração ela não foi atendida, qual é a tua postura? Você é o tipo de pessoa que se revolta e demonstra ira contra Deus por não ter atendido aquilo que você deseja? Talvez você seja até mesmo uma pessoa que se vitimiza culpando Deus e todo mundo, sempre culpando outras pessoas pela sua vontade não ter sido obedecida. Ou será que o seu coração é o oposto disso? É um coração humilde, buscando a presença de Deus, que clama ao Senhor por uma ação dos altos céus, nos motivos, nas causas da sua vida? Que tipo de pessoa é você? A história de Ana para a sua sociedade era muito delicado não ter filhos. Talvez hoje você tenha motivos dentro do seu coração, talvez orações apresentadas que não foram atendidas, e hoje é o dia, talvez, de você ter uma conversa com o Senhor. É muito interessante que não só Ana viu o milagre de Deus numa causa impossível, mas ao olharmos para o texto revelado nas Escrituras, nós vamos encontrar outros personagens que viveram algo parecido. E ao olhar para Gênesis, eu me deparo com Sara, esposa de Abraão, onde já em idade avançada o Senhor, através de um anjo, promete, revela que ela teria um filho. O texto diz que ela dá risada, porque por ser em idade avançada, ela já tinha passado o tempo de ter filhos. E ela é repreendida por aquele anjo. Gênesis 18, verso 10 e o verso 14, parte A, vai dizer que então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. O anjo falando com Abraão a respeito disso, e a palavra do Senhor se cumpre, porque para Deus não existe coisa impossível. Sejam quais forem os motivos do seu coração, aquilo que você tem apresentado a Deus, saiba dessa verdade: não existem coisas impossíveis para Deus. Sara experimentou o sobrenatural, Ana experimentou o sobrenatural de Deus, e o Senhor deseja se revelar a mim e a você de forma extraordinária. O versículo 20 do capítulo 1 de 1 Samuel mostra Deus atendendo a oração. A palavra do Senhor vai dizer assim: Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. E depois disso o texto revela que o coração de Ana se enche de alegria. A alegria do Senhor tomou conta do coração dela, por ela ter sido lembrada, por ela se sentir amada, ouvida e vendo Deus agindo de forma especial no seu coração. O capítulo 2, verso 1 vai dizer: então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor a minha força é exaltada.
Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Deus se manifesta e Ana expressa o seu coração, aquilo que ela acreditava no Deus que agia de forma sobrenatural, Deus poderoso, santo, e que não havia outro como o Senhor. Depois disso, ela tem o seu filho como prometido e ela havia feito uma promessa. A promessa de que aquele filho, ele seria entregue, dedicado ao Senhor. E Samuel foi usado pelo Senhor. Capítulo 2, verso 11 vai dizer: mas se deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. Ela faz um voto, Deus atende e chega o momento de cumprir o seu voto, entregar o seu filho. Você já fez votos ao Senhor e quebrou os seus votos? Você já prometeu algo a Deus e não cumpriu? Existem pessoas que, às vezes, prometem fidelidade ao Senhor nos dízimos e ofertas e, de repente, por não serem bons mordomos dos recursos que Deus tem dado, se perdem e acabam por não cumprir aquilo que prometeram. E isso traz um sentimento ruim dentro do coração, porque um voto foi feito e foi quebrado. Pessoas que às vezes se sentindo movidos, direcionados pelo Espírito Santo de Deus, confrontados com a necessidade de uma maior busca por intimidade com o Senhor, acabam fazendo o voto de dedicar um tempo lendo a palavra do Senhor em oração, buscando intimidade, mas por não mudar o seu estilo de vida e não colocar o foco naquilo que verdadeiramente precisa ser da nossa história, acabam por quebrar votos e não cumprir aquilo que prometeu. Existem compromissos que um dia você fez ou assumiu com o Senhor que foram quebrados. Talvez hoje Deus está dando a oportunidade a você de recomeçar de um jeito diferente, colocando aquilo que deve ser prioridade, o reino de Deus e a vontade do Senhor em primeiro lugar, para que Deus possa ser aquele que está direcionando e guiando a nossa vida de acordo com aquilo que Ele deseja. Talvez a primeira oportunidade que Deus dá a você hoje é de reconhecer que existe pecado em votos quebrados e você precisa pedir perdão ao Senhor, dizendo: Deus, toma conta do meu coração, o Senhor sabe. E de repente você precisa mudar atitudes, comportamentos, estilo, agenda, para que isso seja cumprido. E Deus está dando a oportunidade também a você, em segundo lugar, de escolher obedecer a Deus e servir ao Senhor com alegria. Obediência da entrega, de oferecer ao Senhor aquilo que um dia você prometeu. Ana, ela pediu e Deus deu. Ouviu o clamor dela, tirou a angústia do coração e em obediência ela leva o seu filho, entrega o seu filho, que posteriormente foi grandemente usado por Deus como sucessor de Eli. A palavra do Senhor mostra que ele era confirmado dia a dia como um profeta do Senhor escolhido por Deus. Ou seja, as lágrimas de uma mãe se tornem plano de Deus se cumprindo no futuro. Quais são as lágrimas do seu coração que um dia você vai ver fazendo parte de um mover extraordinário de Deus na nossa vida, na vida do povo de Deus, na história do Senhor? 1 Samuel capítulo 3, verso 19, a palavra do Senhor vai dizer que enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E o Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel, por meio de sua palavra. Deus ouviu e atendeu a oração de Ana e a honrou. Quando o Senhor recebeu o filho do milagre,
o transformou Samuel em homem temente a Deus. Quais os clamores do seu coração, quais os gritos de socorro e de angústia, quais as suas orações apresentadas diante de Deus, que um dia servirão como testemunho da manifestação de Deus, e essas lágrimas se tornam em razões para glorificar ao Senhor. Talvez a angústia do seu coração hoje será testemunho da ação sobrenatural de Deus naquilo que Ele deseja fazer na sua vida e através da sua história. Talvez Deus tenha trazido você aqui para que você possa ter um encontro com um Deus poderoso, aquele que não é impossível. Eu não sei quais os motivos ou causas que você tem a apresentar diante do Senhor, mas uma coisa eu sei, que o nosso Deus, para Ele nada é impossível. E talvez esse seja o momento de você reconhecer o poder de Deus e dizer: Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer algo de especial. Agora talvez Deus tenha trazido você aqui e você chegou até esta mensagem, e se você está até aqui é porque Deus está falando com você, com o coração ferido, angustiado, triste, até mesmo clamando por um milagre. E a resposta de Deus para você hoje é: Deus tem ouvido o seu clamor, Deus está presente, Ele é aquele que deseja derramar algo de especial dentro do seu coração. Rejeite na sua mente, rejeite no seu coração qualquer coisa que fale contra isso, porque o nosso Deus, Ele se importa com os detalhes. Mesmo nós, assim como Ana, vivendo no meio de uma sociedade corrompida, que buscava somente seus próprios prazeres e interesses, Deus olha de uma forma única uma mulher ajoelhada, prostrada, clamando ao Senhor. E talvez hoje você seja a Ana diante de Deus, prostrada e clamando ao Senhor. Lembre-se, Deus se importa com os detalhes da sua vida e Deus é poderoso para cumprir. Agora, talvez o toque do Senhor para você e para o seu coração nesta noite é que você quebrou votos no caminho e deixou abandonado pelo caminho. E hoje Deus está dando a você a oportunidade de rever os seus votos, de pedir perdão, receber o perdão e escolher em obediência viver e cumprir os seus votos a Deus. Seja quais forem, na área financeira, na área de intimidade, numa busca, num compromisso que foi assumido e deixado de lado. Deus deseja que você recomece e experimente a alegria da manifestação de Deus na nossa vida. Da mesma forma como a alegria envolveu o coração de Ana, Deus deseja envolver o seu coração. Talvez você precise procurar alguém para conversar sobre votos quebrados. Talvez você precise procurar alguém para conversar a respeito da manifestação do poder de Deus e desse relacionamento de intimidade que você deseja desenvolver com o Senhor. E nós estamos aqui, talvez, para ser resposta de Deus para as suas orações. O desejo do meu coração é que o grito de socorro da sua alma, você possa vê-lo sendo ouvido e respondido pelo Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, a sua história. Nunca deixe de conhecer cada vez mais o poder de Deus na sua vida através da obediência. Que Deus o abençoe.
espero que esta mensagem tenha de alguma forma alcançado a tua mente e o teu coração. Quais são os gritos de socorro que você tem aí transmitido através do seu jeito de viver? Lembre-se, Deus está presente em todo o tempo, Ele ama você e se importa com os detalhes da sua vida. Eu quero deixar um convite todo especial para você estar conosco no próximo fim de semana. Nós estaremos aqui no domingo pela manhã na nossa escola bíblica às 9 horas, às 19h30 no nosso culto de celebração, e de uma forma muito especial que o Senhor Jesus aí alcance o seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, o Senhor abençoe a sua família e o Senhor abençoe a sua história.